e que tem feito um trabalho de realmente muito brilho, muita consistência, um trabalho que reconhecido hoje vamos chamar jovem ou nova geração de arquitetos paulistas. Ele e os companheiros têm feito um trabalho maravilhoso e, para nossa sorte, o Xande também é nosso professor. E, como vocês sabem, ou se não sabem, eu vou explicar agora, a Escola da Cidade tem uma parceria muito antiga, desde o começo de 20 anos, com o SESC, com essa organização chamada SESC. O SESC é uma organização de referência de cultura no país, principalmente o SESC de São Paulo, especificamente, que é formado por pessoas brilhantes que lá estão há muitos anos coordenando aquilo, e que nós tivemos a sorte e a oportunidade de estabelecer uma relação muito forte com eles, de anos. Uma relação que já gerou inúmeros eventos. Entre eles, por exemplo, vocês sabem que nós estamos projetando, há 4 ou 5 anos já, o novo SESC, a nova sede do SESC Campo Limpo Paulista. Um investimento de aproximadamente 150 milhões, que o SESC coordenou com a Escola da Cidade, está coordenando. Esse trabalho é um trabalho que tem uma dimensão pedagógica, como tudo que é feito aqui na escola, através do conselho técnico, e que envolve alunos, professores, e que vai chegar, na nossa perspectiva com eles, vai chegar a inauguração da obra um dia, se tudo correr bem. Então, nós vamos, da escolha que foi feita do terreno, da avaliação daquele terreno, às discussões que fizemos aqui durante esses últimos 5 anos, e até chegar à construção da obra em si, a inauguração. Então, é um processo, um ciclo completo, que muito nos anima e muito nos entusiasma. Nessa série de parcerias com o SESC, nós inventamos com eles uma coisa que chama Arquitetos da Cidade. Né? Arquitetos da Cidade é uma série de publicações que a editora da cidade, da Escola da Cidade, fará junto com a editora do SESC sobre a nossa ideia. São 3 livros aproximadamente, cada lançamento, estabelecendo gerações, ou seja, a Escola da Cidade possui uma geração mais antiga, da qual eu faço parte, uma geração intermediária e uma geração mais jovem, da qual o Xande, por exemplo, faz parte. Esta dimensão que a gente quer dar da produção dos arquitetos da cidade, serão lançados livros pelo SESC e pela Escola da Cidade. O primeiro deles, para nossa alegria, é o livro do professor Xande, que está pronto, já está editado, e que o Xande hoje aqui, entre outras coisas, vai conversar conosco um pouco sobre essa produção muito interessante. Eu gostaria só, para finalizar, dizer o seguinte: para vocês eu considero vocês, quando entro na Escola da Cidade, no primeiro dia, vocês, para mim, já são arquitetos. Vocês têm que ter uma postura de arquiteto. A postura do arquiteto, como dizia Le Corbusier, não é uma postura fictícia, não é uma postura de boas maneiras, mas sim de um estado de espírito. Na forma que se veste, na forma que fala, na forma que come, na forma que faz tudo na vida. É uma postura de vida, é um ato, é um gesto do espírito, dizia Le Corbusier. Eu acho que vocês têm que ter essa consciência. Então, nesse momento, trazer o Xande aqui para nós é um pouco demonstrar de que é possível, num país que ainda tem tudo para fazer, tudo. Nos faltam residências, nos faltam hospitais, nos faltam escola, nos falta infraestrutura básica. O campo de trabalho do arquiteto brasileiro é infinito. Não falta trabalho para ninguém. Precisa trabalhar. Se há uma área no Brasil que ainda nós temos um campo infinito de trabalho, é a arquitetura e urbanismo. Portanto, o Xande, para nós, que vimos ele se formar, que o conhecemos há um certo tempo, e com essa qualidade do trabalho que vocês vão ver aqui, é um exemplo vivo de entusiasmo para vocês que estão no primeiro, segundo, terceiro ano,
do que é possível fazer. Então, eu queria que vocês vissem essa fala do meu amigo Chuli com um olhar de esperança, um olhar de possibilidade, principalmente nesse momento tão sombrio que o país vive. Mas que se nós não tivermos essa esperança, não podemos fazer nada. Então, eu vou passar a palavra para a Bia Goulart, que vai coordenar esse trabalho, junto com o Chute. Eu vou sentar aqui do lado, mas eu não queria deixar de dar as boas-vindas. Para nós é uma alegria do coração ter você aqui. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. Prazer enorme estar aqui no seminário, esse espaço tão rico da Escola da Cidade. Prazer enorme tê-los pessoalmente também. E, lógico, agradecer a Bia e o Ciro pelo convite. Ciro, especialmente por essas palavras tão carinhosas. Enfim, fico muito emocionado de estar aqui com vocês. E como o Ciro disse, né, a gente tem essa maravilhosa situação de ter um livro publicado aqui pela Escola da Cidade, junto com o SESC. O lançamento vai acontecer na semana que vem, na sexta-feira, às 18 horas. E temos a programação de uma mesa, inclusive com outras pessoas que fazem parte do escritório, outros colegas, o Francesco, que é editor do livro, a Helena Yuri, que é parceira antiga, professora da FAUSP. Então, quando o Ciro fez esse convite, também, já sabendo que nós teríamos essa mesa na sexta-feira, pensamos aqui numa apresentação que não fosse exatamente o trabalho do escritório, efetivamente, a questão do livro, efetivamente, mas também fiquei um pouco instigado pela própria organização do seminário, né, feitos pela Bia e pelo Ciro, que tinha esse mote das palavras e do projeto, né? Me parece que esse é um tema que vai acompanhar todo o semestre, e vocês vão ver várias pessoas fazendo reflexões sobre esses assuntos. Por isso, hoje eu estou aqui numa condição de alguém que trabalha no escritório, que é um grupo coletivo, um escritório que é muito maior do que eu, né? Um trabalho que envolve muita gente, mas hoje eu vim falar de uma relação mais específica, que é o fato da gente estar aqui nessa escola. Então, meu trabalho como arquiteto, meu trabalho como professor, que por sua vez tem uma outra instância, que é o trabalho da pesquisa. São três instâncias da mesma profissão, mas que no fundo são muito diferentes, têm as suas especificidades. E eu digo isso porque quando o Ciro fez esse convite, ele lembrou muito bem que essa escola nasceu em função do trabalho dos arquitetos. E arquitetos que não estavam necessariamente ligados à academia clássica, e sim arquitetos que estavam muito ligados à profissão. E foi assim que essa escola foi feita, e foi assim que eu comecei o meu trabalho aqui na Escola da Cidade. E por que eu estou dizendo isso? Talvez por conta dessa possibilidade, é que hoje temos uma geração, a minha geração, como disse o Ciro, é jovem, mas é uma geração que, ao mesmo tempo que tem um pé na prática, também tem esse pé no ensino, e por esse motivo começou a entrar no campo da pesquisa, óbvio, sem os arquitetos, que mesmo sem ter as suas atividades acadêmicas, não seria possível fazer isso, porque de alguma maneira esses arquitetos que montaram essa escola já viam essa profissão, que é eminentemente humana, técnica, mas já viam ela também como uma possibilidade de expandir isso para um diálogo mais profundo com toda a sociedade. Então, o que eu acho disso tudo? É que existe aí uma falsa questão. Os arquitetos sempre estavam ligados à questão do projeto e, ao mesmo tempo, de uma reflexão. E, claro,
nenhum demérito àqueles que se dedicaram a se dedicar só à teoria, ou àqueles que tomaram a decisão de dedicar só à prática. Eu acho que justamente o que falta é fazer essa ponte, e eu acho que essa escola nasce dessa ponte, do encontro entre o fazer e o pensar. E é por isso também que eu decidi fazer essa fala, que é muito diferente do que vai ser a fala de sexta-feira. E eu tenho a impressão que a geração de vocês já vai nascer de uma outra maneira, com uma junção entre esses campos muito mais profundamente solidarizada e consolidada, a ponto de vocês serem profissionais mais conscientes dos problemas que devemos enfrentar, justamente porque de um lado estão na prática e de outro estão na academia. Cada vez mais cedo os arquitetos estão ingressando também nos cursos de pós-graduação, como os cursos que essa mesma escola promove hoje em dia. Bom, eu não poderia deixar de começar com uma foto da própria escola da cidade, essa foto, inclusive, do nosso querido ex-aluno, o Lauro Rocha, mas para falar que todo o meu desenvolvimento profissional coincide, por muita sorte, eu diria, com o próprio desenvolvimento dessa escola. Eu entrei aqui como professor de desenho, quando a escola estava no seu segundo ou terceiro ano, não existia uma turma completa ainda, e é disso que eu vou falar hoje, e que, de alguma maneira, tem tudo a ver com o trabalho do escritório. Eu trouxe essas duas imagens porque uma é a capa do livro, que vocês vão poder... Então tem essa questão, que é o livro que vai ser lançado, e uma exposição que vai ser montada ao longo dessa próxima semana, porque a ideia é que ela esteja pronta para sexta-feira, que é uma exposição denominada Protótipos, porque são as maquetes que a gente está habituado a fazer no escritório, portanto uma coisa um pouco diferente do livro, mas que dá uma dimensão processual do nosso trabalho. Essa imagem, infelizmente, está desatualizada, então peço desculpa para os colegas que já saíram do escritório e para os novos que chegaram. A gente nunca consegue acompanhar, porque o escritório de arquitetura é uma grande aventura. Mas essa composição, por outro lado, fica aqui como uma homenagem para quem passou pelo escritório, para vocês verem um pouco das carinhas, e para falar que essa diversidade de pessoas proporciona uma diversidade de projetos. Então, a gente não está muito alinhado com a ideia de sermos especialistas. Cada projeto é um pensamento, cada projeto é um trabalho, cada projeto requer uma técnica e, por sua vez, cada projeto tem uma linguagem que vai atender um determinado programa. E, nesse momento, não estamos muito preocupados numa coerência formal, imediata entre os projetos, sim numa coerência interna, que é o pensamento que cria esses projetos para diferentes casos. Óbvio, dependendo da equipe que está, um trabalho feito assim coletivamente, é natural que o trabalho vá para um lado ou para o outro e não seja necessariamente um trabalho que seja guiado por uma única visão, por exemplo, a minha. Os trabalhos que eu estou envolvido, obviamente, eu contribuo da maneira que eu posso, mas eu não estou presente em todos os trabalhos, e eu acho que é por esse motivo que o trabalho é tão diverso. E, óbvio, também é muito diferente projetar algo aqui no centro de São Paulo ou algo fora de São Paulo, que também vão exigir reflexões muito distintas e, por isso, formalmente, a arquitetura vai receber outras influências. Óbvio, não se cria nada do zero, e a gente aqui em São Paulo cresceu vendo essas obras. Claro, eu trouxe poucos exemplos para falar de uma arquitetura pública que, mesmo sendo um edifício, colabora para a construção de todo um imaginário de cidade que está ao seu redor. São todos exemplos que nos alimentam, continuam nos alimentando, e certamente vão alimentar vocês, porque vocês vão crescer visitando e frequentando esses espaços. E esse diagrama, que é um diagrama que a gente fez justamente para aquela equipe, mostra um pouco uma espécie de teia, um conjunto rizomático que mostra justamente possíveis influências de cada um e também pontos de contato, né? Cada um estudou em uma escola diferente, cada um se dedicou em um escritório diferente. E eu, por exemplo, sou esse pontinho aqui,
E nesses lugares que a gente foi se conectando com outras pessoas, é que a gente foi construindo uma rede de solidariedade entre uma equipe que acreditava numa arquitetura que pudesse enfrentar as questões que a gente conhece aqui da nossa cidade, como bem disse o Ciro. Então, para dizer que a história de hoje é um pouco o que aconteceu desde o momento que eu estava, assim como vocês, estudantes, e comecei a constituir essa ideia do trabalho coletivo junto com os colegas, que, por outro lado, como eu acabei de dizer, foram mudando. Tive sócios que depois a sociedade, obviamente, se modificou, outras pessoas chegaram e hoje o escritório tem uma outra configuração, porque faz parte dos encontros e desencontros dessa vida. Então, eu não poderia deixar de dizer que uma das primeiras obras de arquitetura que eu visitei, para além do edifício da USP, que vocês conhecem, foi a casa do nosso querido professor Marcos Acaiaba, porque minha irmã, que era, na época, estudante de arquitetura, me levou. E assim que eu conheci o Acaiaba, e fiquei maravilhado com essa obra. E, óbvio, qualquer pessoa que tiver essa oportunidade vai entender o que eu estou falando, porque a arquitetura se sente tocando nas estruturas, olhando e percorrendo o espaço. E o Acaiaba foi um professor fundamental para mim. Depois disso, eu tive a chance de trabalhar no escritório dele, porque tinha alguns amigos que trabalhavam lá. E desse trabalho com o Marcos Acaiaba, eu tive a chance de trabalhar com o Eduardo Colonelli, justamente no momento que ele estava fazendo o projeto com o Paulo Mendes da Rocha na Pinacoteca. Eu não trabalhei diretamente nesse projeto, mas eu vi esse projeto se desenvolver enquanto obra. E o Eduardo Colonelli é um grande, enfim, para mim, um grande mestre, e ele, por outro lado, é professor aqui da escola também. Por esse motivo, o Acaiaba, por exemplo, era um professor que nos instigou muito a tratar dos problemas urbanos. E por esse motivo, nós fizemos um TFG coletivo, que era um projeto para o Vale do Anhangabaú. São esses dois desenhos que eu mostrei, por exemplo, um pequeno pedaço, que eu fiz coletivamente com 4 amigos, que, por outro lado, também estavam na terra. Então, assim, tinha um desejo de fazer um projeto ligado a uma área central, ligado a um espaço público da cidade. Óbvio, a gente foi estudar o Artigas, que tinha feito uma proposta para esse local, mas vale dizer também, essa mesma equipe colaborou no projeto da reforma dos edifícios dos Correios, realizado pelo UNA Arquitetos. Foi um concurso, eles venceram muito jovem, e nós fizemos parte dessa equipe. Portanto, a questão do Vale do Anhangabaú estava na nossa cabeça. Então, fazer um TFG ligado àquele espaço que fez parte lá do nosso imaginário no momento que estávamos desenvolvendo esse projeto, foi inevitável, né? E fizemos isso coletivamente. Logo depois, eu tive a chance de trabalhar com o André Weiner e o Guilherme Pauliolo, que também são professores aqui dessa escola. E o primeiro projeto que fizemos juntos foi essa exposição. Na época ficou muito conhecida porque tinha essa ideia de criar essas vigas de madeira, onde os projetos eram expostos, mas era o planejamento da exposição como um todo. E eu só estou dizendo isso porque um trabalho foi me levando a outros trabalhos, e cada trabalho foi me alimentando, me construindo como arquiteto. E logo depois de formado, um dos colegas que tinha feito aquele TFG do Anhangabaú, tinha trabalhado com o Barossi, que é outro professor querido da FAUSP, mas também foi professor aqui dessa escola. E ele projetou esse estúdio fotográfico para o Gal Opta, que é um fotógrafo maravilhoso. O Gal Opta é tão doido que, antes mesmo de inaugurar esse estúdio fotográfico, permitiu que a gente usasse esse espaço. Foi o nosso primeiro espaço de trabalho, né? E a gente ficou, ao mesmo tempo que estava assim, recém-formado, utilizando esse espaço projetado pelo Barossi, que, por sua vez, é um arquiteto que trabalhou nesse galpão aqui lá na Vila Madalena, que é um escritório muito conhecido naquele momento, com vários colegas. E esse espaço, de alguma maneira, tem uma relação muito forte como espaço de trabalho em relação ao estúdio aqui do Gal.
E esse é o primeiro projeto que eu fiz junto com meus sócios da época, que é a Casa Yamada, que está no livro, inclusive, mas é uma obra de juventude, que estava muito baseada em tudo que a gente estava estudando no momento, mas, sobretudo, no modo como esse estúdio foi construído. Pelo fato de estar lá e pelo fato de ter que fazer um projeto, e óbvio, sem muito saber o que fazer, nós fizemos uma solução, evidentemente, muito parecida com o estúdio do Gal. Inclusive, as pessoas que construíram esse estúdio foram os mesmos que acabaram por construir essa casa. Então, essa é a primeira obra construída que a gente fez com uma estrutura pré-montada. E, paralelamente, esse grupo decidiu participar desse concurso e a gente chamou outros colegas, por exemplo, a Paula Cardoso, que hoje está em Minas, o Pablo, que é professor aqui da escola. Fizemos esse concurso para o Grupo Corpo e fomos finalistas, um negócio assim meio absurdo, mas aconteceu, e absolutamente inexperientes, mas esse projeto permitiu a gente construir a base do que seria esse nosso escritório. Mas tinha, sobretudo, essa ideia de trabalhar para edifícios de caráter público. O Grupo Corpo, vocês conhecem, é uma instituição, um grupo de dança muito conhecido. Obviamente que ter um escritório assim logo de saída é impossível, né? A gente não sabe de nada e as contas vão chegando. E nesse momento eu tive a chance de trabalhar com o Eduardo de Almeida, que é um querido professor da FAO, muito importante na minha formação. E ele tinha uma cliente que era uma ex-aluna, e ele falou assim no telefone: eu não quero fazer esse projeto, mas eu sei quem quer, e me passou, para você ver a generosidade do Eduardo de Almeida. E era uma reforma de uma casinha que fizemos, acho que o estudo preliminar foi com a Paula e com o Ricardo. Fizemos esse estudo, depois o Ricardo tocou a obra, executamos. E é muito curioso como a vida acontece, né? Dessa casa, que não tem nada de mais nem de menos, mas para a gente é um projeto de muito carinho, surgiu um projeto enorme, que era essa fábrica, porque o pai dessa ex-cliente do Eduardo, que passou a ser nossa cliente, nos chamou para fazer um projeto muito maior, que era uma fábrica inteira. E aí nós retribuímos e chamamos: Eduardo, venha trabalhar com a gente, porque esse projeto só chegou, e ele foi uma espécie de consultor. E o Eduardo é um arquiteto que, por exemplo, fez esse pequeno escritório na Rochimon, hoje não é mais dele, mas é um escritório que, pelo fato da gente não ter uma condição de sustentar o nosso próprio escritório, eu fazia meio período, ficava uma parte do período lá no escritório do Eduardo, aqui na Rochimon, e depois ia lá para o estúdio do Gal, por sorte era próximo, e assim a gente ia construindo uma rotina de trabalho entre o escritório do Eduardo e o escritório, o nosso próprio escritório. E essa amizade foi crescendo a tal ponto que o Eduardo teve a chance de fazer essa biblioteca maravilhosa na USP e ele me chamou para colaborar. Foi um enorme prazer fazer esse projeto aqui. E como esse, fizemos outros, como esse outro aqui, que foi um concurso internacional para fazer o Museu da USP lá na Barra Funda, e também um trabalho em conjunto com o Eduardo de Almeida. Eu era um recém-formado e tive a chance de desenvolver esses trabalhos com o Eduardo. Mas a vida é muito inesperada, né? Veja só que, ao mesmo tempo que estava fazendo essas colaborações, voltei a trabalhar no Mundo Arquitetos, fazendo, por exemplo, o projeto das Olimpíadas, junto com o Paulo Mendes Arrocha e uma série de escritórios. Enfim, o trabalho nosso é essa rede aqui. E as pessoas falaram: olha, surgiu um trabalho incrível, o Eduardo estava com pouco trabalho, lá no outro escritório também a gente não tinha muito o que fazer. Óbvio, aceitei na hora participar. E desse trabalho surgiu essa outra possibilidade de um concurso para uma escola, que inclusive foi desenvolvida, infelizmente não construída, mas para dizer que, ao mesmo tempo que eu estava no nosso próprio escritório, passei para o Eduardo de Almeida e voltei para o Arquitetos e voltei depois para o Eduardo de Almeida. A nossa vida é uma grande aventura, e essa dimensão do imprevisível é que eu acho que é importante passar para vocês.
Simultaneamente, fomos chamados, esse pequeno escritório, a participar de uma série de escolas com estrutura pré-moldada para a FDE. E só fizemos isso porque tínhamos feito aquela casa com estrutura pré-moldada, e éramos jovens e tínhamos uma empresa constituída e não tínhamos feito nenhum trabalho público de fato. E esse foi o nosso primeiro trabalho, um equipamento público na Zona Sul, na periferia de São Paulo. E esses equipamentos têm um grande poder de transformação, porque uma escola é um ponto de referência, ela pode criar espaços de lazer que a comunidade não tinha anteriormente. E muito interessante dizer que nesse mesmo momento, eu já estava aqui na Escola da Cidade como professor de desenho, e depois fiquei um tempão, de 2005 a 2014, como professor de projeto do 4º ano, que um dia vocês vão chegar. Mas veja só que essas imagens, são poucas imagens, mas servem para ilustrar um pouco o que naquele momento estávamos pensando, né? O Parque Augusta, que é um local que vocês sabem muito bem, que hoje está consolidado. Esse aqui, é engraçado que tem o Thiago Benucci aqui, que por um acaso hoje é professor da Escola da Cidade, mas era uma proposta para um anexo ao edifício Sampaio Moreira, aqui do centro, que hoje foi restaurado em Secretaria da Cultura. Esse daqui é muito interessante porque é o Hotel Lorde, um edifício antigo que era um hotel, que nós queríamos criar, né? Fizemos a proposta de uma escola de teatro e o hotel desenhado como habitação. E hoje, não sei se vocês sabem, o Hotel Lorde é um hotel que foi ocupado por uma dessas ocupações de moradia e, portanto, são questões que estão muito pendentes aqui na cidade hoje. Esse daqui era um CEL, um projeto de um equipamento público, um conjunto que une educação, lazer, cultura, num único conjunto arquitetônico. Esse desenho maravilhoso é de uma arquiteta, nossa ex-aluna Bruna Canepa. Esse aqui é um projeto que era um anexo para o MASP, mas também tinha um programa que era ligado ao Combateico, né, Bia? A Bia lembra muito bem disso. Mas eu só estou querendo chamar a atenção que os projetos aqui são temas que depois viraram assuntos na cidade. Então, a gente estava procurando temas que nos interessavam como ações arquitetônicas que poderiam colaborar com o projeto da cidade, só para ressaltar isso. E isso tem tudo a ver com os projetos que a gente estava enfrentando e queria enfrentar na prática. Então, aí tem uma relação entre o que a gente estava querendo fazer na prática e o que estava sendo escolhido como tema de projeto aqui na escola. Então, temas atualíssimos que, por outro lado, nos alimentavam. E aí entra o caráter da pesquisa. Nesse momento, não se tinha uma exigência de ter o mestrado, mas a gente percebeu que isso estava para acontecer. E a Nádia Morim me convenceu a fazer o mestrado na USP, e ela me orientou. E o tema de trabalho, basicamente, foi fazer um estudo sobre um prédio, a Estação Rodoviária de Jaú, do Vila Nova Artigas, nos anos 70, num período conturbado como esse. Ele tinha sido impedido de dar aulas na própria universidade que ajudou a fundar, foi buscar os trabalhos do interior, num ambiente talvez menos conturbado, fazendo arquitetura, e criou esse edifício, e ficou muito conhecido por conta dessas estruturas aqui. O pilar recebe uma luz, então o ponto de maior contato, de maior tensão da estrutura se desmaterializa em luz. Só que eu não queria discutir só isso, não que isso não seja muitíssimo, é maravilhoso pensar nisso. Mas para mim o que chamava atenção era justamente a relação urbana do edifício. Um edifício que é uma estação rodoviária, mas sobretudo é um edifício que constrói toda a área central da cidade de Jaú. Então, a relação da arquitetura e da cidade. E foi curioso saber que o Artigas projetou cerca de 14 edifícios nesse período de 10 anos que ele ficou em Jaú, e, portanto, tem um caráter assim, de conjunto urbanístico mesmo. Mas o edifício, basicamente, é uma conexão entre a parte alta da cidade e a parte baixa da cidade, ao mesmo tempo que, quase que por um acaso, também é uma estação rodoviária. Então, nesse momento, a gente estava sempre pensando assim, vamos fazer umas escolas, mas como essas escolas podem fazer parte
da cidade. Era isso que a gente estava estudando na pesquisa e era isso que a gente queria aplicar na prática. Então, esses projetos públicos com a Helena Yubi, que é professora da FAO, acabei de mencionar, ela vai estar aqui na sexta-feira que vem, começou a trabalhar em conjunto comigo justamente no momento que eu estava desfazendo o escritório anterior. E ela me acolheu. E a gente começou a desenvolver uma parceria muito, muito rica que continua até hoje. Então, fizemos essas escolas e, pelo fato de ter feito essas escolas, pude desenvolver outras no nosso escritório. Inclusive com arquitetos que estão até hoje no escritório como sócios. Essa é uma dessas que acabou de ficar pronta. É uma escola em Campinas que tem um pátio que é uma espécie de rua interna que liga as outras ruas. Portanto, o prédio da escola também é a possibilidade de conexão entre ruas, um pouco inspirado por esse assunto de atravessamento urbano que existe no projeto da Estação Rodoviária de Jaú. E, obviamente, que nessas condições todas começaram a surgir propostas de trabalho. Né? Esse, por exemplo, é um projeto participativo feito com muito pouco, quase nada, mas um projeto no extremo leste de São Paulo, discutido junto com a comunidade. Quer dizer, o projeto arquitetônico importa menos, mas o fato dele ter sido feito em discussão com essa comunidade é que permitiu que ele tivesse um papel muito importante no sentido de promover o convívio entre os moradores. E olha só, né, esse é um projeto daquele galpão arquitetos, né, que o Tata fazia parte. Esse projeto está no livro que a gente fez. Depois de terminar o mestrado, decidimos aqui, né, como um embrião da Escola da Cidade, fazer uma pesquisa com vocês, com os estudantes da época. Hoje são formados todos, mas fizemos esse livro que era estudar a obra do Barossi, que a gente conhecia tão bem, mas nunca tinha sido publicado como conjunto. E esse foi o primeiro livro de uma coleção que se chamou Arquiteturas, que soube agora que está sendo retomada. Mas, por outro lado, eu acho importante dizer, é que a pesquisa começou a ser feita aqui nessa escola. E foi um trabalho muito rico feito com vocês, estudantes. Acho que vocês vão ter a chance de fazer outros livros também aqui. E depois esse livrinho aqui se desdobrou em outros, numa condição semelhante, né? O Dudu, que é o Eduardo Ferroni, tinha feito um mestrado sobre o Salvador Cândia, e ele tinha um material enorme, incrível, e aí nós organizamos esse livrinho aqui dedicado à obra do Cândia, que, podem acreditar, nunca tinha sido publicado assim, um conjunto de obra na forma de um livro. E vejam só, o outro livro que nós participamos aqui, esse foi feito junto com o Anderson Freitas, foi justamente um livro sobre a obra dedicado à obra do Guilherme Pauriello e do André Weiner, que são professores aqui da escola. E assim, eu tinha trabalhado com eles. Assim, não é possível que esse escritório não tenha um livro. Por que a gente não põe os estudantes para estudar essa obra e transforma isso numa publicação? E nesse momento, inclusive, o escritório nem mais existia, né? Mas foi a última ação, depois que eles se separaram, foi fazer um livro sobre 30 anos de trabalho em conjunto e que revela assim, um percurso maravilhoso desses dois arquitetos. E posso te garantir, foi muito divertido percorrer essas obras todas e compilar num trabalho assim, pedagógico. E para dizer também que depois disso tudo, tive a chance de voltar a trabalhar com o Eduardo de Almeida nesse trabalho. E nesse momento foi legal, porque ele não me chamou para ser um colaborador, ele me chamou para ser um parceiro. Nós éramos sócios nesse projeto. Foi um concurso, por um acaso ganhamos, e esse trabalho, que foi longuíssimo, virou uma obra que durou muitos anos, né? Uma obra feita assim, depois eu vou mostrar algumas fotos, está no livro também. Mas o fato é que quando você está no escritório com alguém como o Eduardo, você não fala só de arquitetura, você não fala só do trabalho que está rolando, você fala sobre tudo. E a gente foi abrindo os tubos, revisitando detalhes, procurando soluções. E eu fui conhecer, nesse período que estava fazendo o projeto desse edifício, fui conhecer profundamente a obra do Eduardo. E o Eduardo é um cara, assim,
que não gostava muito de publicar os projetos, talvez um pouco reservado, mas eu comecei a entrar em contato com esses projetos, né? Veja aqui, né? Esse edifício é muito conhecido, é um edifício Gemini, um edifício para ser feito assim como um protótipo também, né? Mas ele foi vencedor de um concurso para a Fundação Getúlio Vargas, né? Fez essas casas aqui semi-enterradas, que são muito conhecidas. Essa casa também, que está sempre no nosso imaginário, porque é feita toda assim com blocos de concreto. Esse outro clube que ninguém conhece, lá no interior de São Paulo. Então, assim, uma obra vasta, muito pouco divulgada. E aí, obviamente, depois de ter feito esses livros, decidi fazer o doutorado, e o doutorado estava na mão. Falei, olha, eu vou publicar a obra do Eduardo de Almeida, que ninguém conhece, e está nesse site aqui, para quem quiser conhecer. E esse aqui é o nosso querido professor Eduardo de Almeida, que fez, e esse trabalho, na verdade, está nesse site, mas ele é justamente um tema que é o que eu estou tratando aqui hoje, que são reflexões sobre estratégias de projeto e ensino. O que quer dizer isso? Eu vi o Eduardo dando aula, eu vi ele como arquiteto, e como era o trabalho do escritório, eu vi que tinham pontos em comum, e tem uma relação, então, entre fazer e ensinar, tem uma relação entre o ensino e a prática. E foi sobre isso que eu escrevi. Quem tiver paciência pode consultar esse trabalho também. Mas fora isso, tem essa linha do tempo, que são todos os trabalhos que o Eduardo fez, está no site, então é bem fácil de ver, até chegar na biblioteca. Quando você clica, você entra aqui nos desenhos. Mas só para dizer que esses desenhos são feitos para a biblioteca, mas o próprio fazer do projeto tem uma relação processual. Estou quase acabando aqui. Esse trabalho da biblioteca começou antes, né, que o projeto da SAP. Só que esse projeto da SAP foi desenvolvido antes que o da biblioteca. E, portanto, tem uma colaboração entre projetos. A SAP só existe porque existiu a biblioteca. Mas o desenvolvimento da biblioteca só existe feito daquela maneira como foi construída, porque teve esse projeto da SAP. Então, um projeto foi o piloto do outro. Então, tem uma relação interessante, porque o partido desse projeto nasce da biblioteca, mas as soluções construtivas e técnicas da biblioteca devem muito a esse projeto aqui. E essa é a obra que vocês estão vendo, que está no livro também, então eu não vou me dedicar a explicar, mas é um prédio lá em São Leopoldo, feito por um espaço de trabalho colaborativo, uma empresa que desenvolve softwares. Só que, olha só, nesse momento eu estava aqui também fazendo uma coisa que era orientar alguns trabalhos de PFG. E eu comecei a ser muito influenciado pelo modo do Eduardo orientar os trabalhos. E o Eduardo é um cara muito interessante, porque ele não dava a solução, ele queria saber o que o aluno ia propor, e ele estabelecia aí um diálogo. E é um jeito de trabalhar que é muito parecido com o Barossi, por exemplo, que é muito parecido também com o jeito que a Helena Yubi faz. Isso, e para dizer que a Helena Yubi me orientou no doutorado, só para mostrar um pouco como essa teia vai se amarrando. Só para mostrar dois trabalhos que eu orientei, que são muito diferentes aqui na Escola da Cidade. Um foi esse trabalho do Paulo, que é um ex-aluno querido, que tinha a chance de fazer um pavilhão, porque tinha uma área lá da família e ele tinha uma plantação de bambus, olha só, e ele projetou esse edifício temporário, mas construiu, ele era tão construiu. E esse outro trabalho que está na biblioteca é muito legal também, que é da Bruna Canepa, a mesma que fez aquele desenho maravilhoso para o céu, fez um trabalho sobre 5 casos, que é um trabalho assim mais um ensaio, ligado ao desenho e à teoria. Para dizer assim, que eu estava me colocando numa condição de orientar 2 trabalhos simultaneamente que eram muito diversos. E que, de alguma maneira, os dois estavam expandindo o campo da arquitetura. Um para um lado mais da teoria e do desenho, e o outro para um lado mais experimental da construção. Isso coincide com o momento que o Ciro nos chama, eu e o Chico Fanucci, para coordenar o Estúdio Vertical. Eu acabei de sair, então vocês vão agora seguir com a Carol Tonetti e o André Vaina. Mas, nesse momento, a gente estava justamente criando uma proposta que era dar mais autonomia para os estudantes, fazendo temas mais experimentais. Isso rolou aqui no Tempo Limpo, Tempo Livre, nas passagens,
menos, mais ações como pré-existências. Olha a diversidade de trabalhos que surgem no semestre. Espaço no cotidiano, projetos muito diferentes que também se desdobraram em outros trabalhos de graduação, modos de pensar, modos de fazer, que tinha a ver com o seminário organizado pela Carol Tonetti, o Contra Condutas. Conhecer São Paulo, isso sempre com esse trabalho também de pesquisa, no sentido de propor um tema, juntar o trabalho dos alunos e tentar publicá-los, seja por meio de catálogos, por meio de livros. E, claro, tinha também a relação com os seminários propostos em conjunto com o SESC, Arquitetura é Forma de Conhecer, Ocupa SP, sempre temas que estavam ligados à questão da cidade, né? Ainda o direito à cidade, uma pergunta 50 anos depois do famoso texto do Lefebvre, né? Habitando a barriga do monstro, que era um tema já muito ligado a uma questão nossa aqui, ambiental, mundial, de como a gente lida com essa situação. Projetos para resistir ao fim do mundo, claramente inspirados naquele livro do Ailton Krenak, e que infelizmente não aconteceu porque rolou aqui uma espécie de fim de mundo, mas no seminário seguinte conseguimos fazer uma versão digital, um trabalho junto com o Ailton Krenak e outros convidados. E aí, espaços para respirar, evidentemente, no momento que estava aqui em plena pandemia, fizemos esse trabalho que foi subverter o estúdio vertical para um estúdio transversal que envolvia a escola inteira. Um trabalho de fôlego que envolveu todos os professores, a direção. Foi uma grande virada para viabilizar o trabalho nesse momento. Um trabalho em Diadema, que é o grande jogo do caminhar, e, por fim, a floresta que existe na cidade, que foi o EV passado. E agora eu já não estou mais no EV. Mas, paralelamente a isso, a gente teve a chance de fazer trabalhos muito legais. Depois de tanto tempo de tentar fazer os SESCs aqui como exercícios de projeto no 4º ano, a gente teve a chance de fazer um de verdade, que foi um concurso junto com o Anderson Freitas, o mesmo que fizemos aqui o livro do André Wagner e Guilherme Fabriciello. E esse projeto está em obras, um projeto de uma unidade do SESC, que está quase pronta, deve terminar em breve, mas vejam que o princípio dessa dimensão urbana da arquitetura, que surge lá atrás daquele projeto do Vale do Anhangabaú, está aqui, e muito claramente referenciado nessa ideia de que o prédio deve sair para fora da cidade, e que a cidade tem que entrar nesse prédio. Foi assim que esse prédio foi pensado. E, ao mesmo tempo, não deixar de pensar em como se constrói, e não deixar de pensar como a luz invade esse espaço. Simultaneamente, mantivemos a parceria com a Helena Ayub, fizemos esse concurso para restauro da estação de Mairinca. A Helena tem uma experiência vasta com restauro, só que o restauro aqui, que é fundamental, não é a única questão. A questão é como você articula as duas margens da cidade de Mairinque e como você atravessa essa linha férrea. Depois, junto com a Helena, fizemos esse outro projeto que é para Ribeirão Preto, um SESC em Ribeirão Preto, que é muito diferente do de Franca, porque o terreno de Franca é gigantesco, então é um projeto muito horizontal. Como você abriga o mesmo programa, só que numa organização muito vertical. Então esse é o projeto que estamos fazendo agora, o detalhamento final, que é um projeto que também promove esses atravessamentos urbanos numa área bem central da cidade de Ribeirão Preto. Tudo para dizer que tudo que a gente andou estudando na academia foi algo que depois surgiu como trabalho. E foram temas que a gente trouxe como pesquisa. Esse, por exemplo, é um céu, feito também com a Helena Ayub, lá no Parque do Carmo, um projeto que tem uma relação fortíssima com o entorno, porque cria essa praça central e porque os elementos principais de projeto e os seus vazios estão ligados a essas vielas que continuam pelo interior do prédio. E, claro, ao fazer esses projetos, nós também fizemos outras pesquisas. Essa aqui
foi uma pesquisa sobre o Centro Cultural São Paulo, que é um projeto que a gente admira muitíssimo, talvez mais do que pela arquitetura, pelo fato de ele ser o prédio mais democrático da cidade de São Paulo, e tudo acontece lá, a despeito da arquitetura. E a gente quis entender melhor isso, até porque nesse momento estávamos discutindo questões, por que esses prédios conseguem se vincular muito à cidade. Então, essa pesquisa se alinha muito ao que a gente estava projetando nesses edifícios, tanto do CEL quanto do SESC. E aí, propostas aqui para a rua, esses prédios vocês já devem ter passado, são edifícios de habitação, que não tem nada de mais, nem de menos, mas pelo menos a gente conseguiu criar uma relação com a calçada que tivesse uma certa condição de ampliar o limite do público e do privado, uma vez que a gente se habituou a ver aqui em São Paulo esses prédios murados, esses prédios que são verdadeiras fortalezas. E esse, obviamente, é um edifício privado para o mercado imobiliário, mas que, de alguma maneira, cria uma outra condição para essa calçada. Talvez essa seja uma contribuição que a gente pode dar para um problema real. E esses são a maquete de estudo que vocês vão ver na exposição e uma foto aqui da rua. E esses temas ambientais que estavam sendo enfrentados aqui no EV nos alimentaram muitíssimo lá no escritório. Esse concurso aqui foi para o Museu Água de São Paulo, que é uma área que é um reservatório, fica ao lado do Parque do Ibirapuera, é um reservatório, portanto uma infraestrutura urbana, mas que a gente tinha que tratar sob o ponto de vista ambiental. Como lidar com uma área que agora também ficaria aberta, um atravessamento, e o próprio espaço externo também faz parte desse projeto museográfico, vamos dizer assim, para discutir a questão da água em São Paulo. Esse é um projeto que talvez a gente comece a desenvolver agora. Mas para dizer que, simultaneamente, o Eduardo sempre esteve presente, né? Fizemos esse concurso, ficamos em segundo lugar, e nesse caso, com a Helena e com o Eduardo. Fez um projeto de reutilizar uma antiga estrutura na zona portuária do Rio para fazer um anexo da Biblioteca Nacional. Portanto, esse tema de trabalhar com as pré-existências, algo que também a gente estava fazendo aqui no Estúdio Vertical em todo momento, no sentido de aproveitar o construído com novas funções. E esse outro concurso, para o Instituto Butantan, que vocês obviamente sabem a importância, infelizmente esse projeto não avançou, mas uma ideia de fazer um centro de biotecnologia. Esse projeto a gente ganhou na entrada da USP para fazer um local de estudo, né? Mas dá para perceber hoje claramente a importância que o Butantan tem. Mas para dizer assim que a gente voltou a trabalhar com o Eduardo muitíssimas vezes, e foi um enorme prazer. Então, a última imagem, só para falar desse vínculo enorme que nós temos, é um recorte que a minha mãe encontrou semana passada, que é um jornal da FAO, numa disciplina que fazia aqui, em conjunto, 3 grandes professores: o Eduardo Almeida, o Marcos Acaiaba, que estava lá no começo da apresentação, e o Abram Sanovics, que era uma figura maravilhosa, e que eles faziam uma disciplina que era o estudo da dimensão urbana da arquitetura. Tudo para dizer que tudo começou lá, essa ideia de fazer uma arquitetura que estivesse muito vinculada à arquitetura. Minha irmã só guardou esse recorte, porque eu estou aqui, ó, um estudante admirando os professores que estavam falando sobre a cidade. Então, é assim que eu queria terminar, e que fica claro aí que um trabalho nunca é só um trabalho, e sim a sua articulação com todo o resto. Tudo que você está estudando, tudo que você está projetando e tudo que você está estudando. Obrigado. Xande, muito obrigada. Nossa, é uma honra ter você aqui no seminário e ver essa apresentação toda. Eu fui aluna do Xande no 4º ano, e ver essa trajetória contínua, mas com práticas paralelas que se alimentam, né? Eu achei realmente muito rico, e me lembrei da época que você era professor e como você orientava os trabalhos também, sempre escutando o aluno, né, partindo do aluno, das inquietações ali, para
enfim, construir essas arquiteturas tão bonitas. Eu achei legal você misturar tudo na mesma apresentação, né? Projeto do escritório, com o projeto dos alunos, com os cartazes dos eventos, do estúdio vertical. Realmente dá para ver que são práticas ali que estavam no mesmo dia a dia, se alimentando. Eu acho que eu vou abrir aqui para perguntas de vocês, e a gente vai conversando. Alguém, o João me ajuda aí com o microfone. Oi, professor, tudo bom? Eu queria entender um pouco como que funcionam essas parcerias de vários escritórios, porque para mim isso é novo. Quando vocês têm um concurso, vocês se unem para fazer um projeto para esse concurso? É exatamente isso. Qual que é seu nome? Carol. Carol, o que eu quis mostrar aqui justamente é que já há muito tempo já não existe mais essa ideia de que tem um arquiteto autor que faz o projeto. A arquitetura é um fato coletivo, seja entre os arquitetos, seja no encontro com todos os agentes. Pode ser um técnico, pode ser um cliente, pode ser um engenheiro. A arquitetura é um fato coletivo até o momento que ele é construído e é utilizado por pessoas que estão lá se valendo. A arquitetura faz parte desse universo todo. E aí, sendo isso, está colocado aqui que não se faz arquitetura sem esse debate, sem essa troca. E, portanto, o que a gente faz assim num evento como esse, ou nessa escola, que é uma das únicas que tem um estúdio vertical, é que é inevitável que a gente faça os projetos, com todos os embates que isso traz, ainda bem, coletivamente. Então, quando surge um trabalho que nos instiga, que nos interessa, como reflexão, é uma grande oportunidade de debate. Poderíamos fazer um trabalho só entre quem está no escritório? Sim, poderíamos. Fizemos vários. Mas, por vezes, um determinado tema é um tema que nos traz lembranças de momentos onde a gente estava discutindo esse assunto aqui na escola, por exemplo. É por esse motivo que surgem parcerias. E você fala assim, olha, tem aqui um concurso para o Sesc, Anderson. Lembra que a gente discutia tanto a questão do Sesc? Vamos fazer esse concurso juntos? E aí surgem possibilidades como essa. É muito diferente, o resultado do trabalho é muito diferente. Não estou dizendo que é nem melhor nem pior. Mas o projeto que eu faço sozinho é diferente do projeto que eu faço em grupo. O projeto que eu envolvo duas equipes de 2 escritórios, obviamente ele vai ser diferente. E isso é muito rico, isso nos alimenta, isso nos transforma. Claro, em um outro concurso, o Anderson deixa de ser meu parceiro e passa a ser um concorrente. E eu passo a ser parceiro dele. É muito bonito pensar que a gente também tem essa liberdade de promover associações a cada caso, com os convites que surgirem. Então, o que só reafirma que a arquitetura é um fato coletivo e que a gente sempre vai se valer, tirar partido disso, apesar de ser, óbvio, muito difícil. A gente tem que aprender a dialogar. O trabalho da arquitetura não é, obviamente, um trabalho só de quem desenha, de quem decide, é um trabalho de quem dialoga, de quem aceita, de quem convence, de quem cede. É isso que é o trabalho da arquitetura, e é isso que a gente tenta fazer sempre coletivamente. Mas vem das amizades também, ou vem das circunstâncias. Às vezes você trabalha com alguém que você não conhece. Por exemplo, um engenheiro que não é exatamente o seu parceiro, mas por conta de uma circunstância qualquer, ele faz parte desse trabalho. E aí você desenvolve esse trabalho da melhor maneira possível a partir desse diálogo. Uma outra perguntinha em relação ao teu livro e essa parceria com o Sesc. Quando fala parceria, o Sesc funciona só como gráfica
ou ele também faz toda a parte de diagramação, conteúdo, foto, pesquisa? Talvez eu nem seja a melhor pessoa para responder, mas a parceria do SESC é muito ampla. E o SESC não Mas é... o livro foi feito aqui. O livro foi feito aqui, mas o SESC foi um parceiro muito ativo. Para se fazer um livro para o SESC, eu sei que eles tiveram que, inclusive, criar pareceres isentos para dizer que esse livro, por exemplo, valia a pena, né? Então, é um processo longo, começou há muito tempo atrás. Eu me lembro exatamente quando o Ciro nos convidou e falou assim, fez uma chamada aberta, falou assim, professores, quem tiver interesse em fazer um livro, o SESC ainda não está nesse momento, mande seu material. E a gente mandou e por sorte, ou por azar, não sei, ele é o primeiro livro a sair, mas por uma circunstância. E esse nosso livro, eu digo nosso porque é de muita gente, esse nosso livro passou por muitas versões. Você pode imaginar que demorou tanto tempo que foram feitas várias versões, porque também as obras foram mudando e foram ficando prontas, e outras que deveriam entrar não ficaram prontas, então saíram, quer dizer. Então, assim, esse livro é um recorte temporal, e o SESC colaborou em todo o processo dessa parceria. A gráfica que imprimiu, inclusive, é uma outra empresa, uma gráfica profissional, e o SESC está colaborando na distribuição nas diversas lojas que eles têm por todas as unidades. Ouvindo você falar sobre sua pesquisa em relação a fazer o pensar, o projeto e as técnicas, né, táticas de ensino, eu queria ouvir de você se você pensa ou o que você pensa em relação a não só a arquitetura, mas o arquiteto ser uma função educadora ou uma função pedagoga perante a sociedade e a cidade. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, quando você faz uma obra, uma construção, ela modifica essa cidade. E o modo como ela modifica, ela traduz alguns conceitos. E, de alguma maneira, você está dialogando com a sociedade. E ela vai ser apropriada de formas até, por vezes, inesperadas. Mas a verdade é essa, que todo arquiteto que quer construir a cidade ou construir um pensamento sempre vai, de alguma maneira, tentar fazer esse diálogo. E a resposta também não é imediata. Você projeta hoje, vai ser construído daqui a tanto tempo e vai ser utilizado, e daqui a tanto tempo pode ser que outras coisas aconteçam. Essa é a graça da arquitetura, quando ela, inclusive, nos surpreende, né? Mas tem aí algumas questões importantes de pensar. O que nos ajuda a pensar que um prédio tem mais força ou menos força para conseguir impactar assim, na vida coletiva das pessoas. Então, sim, o arquiteto está a todo momento trabalhando com essa função de discutir esses assuntos com a população de modo geral. Alguém que não é arquiteto pode não saber de arquitetura, mas sabe muito bem quando um prédio é agradável, um local que gosta de frequentar, um local que é generoso e que permite que a família dele utilize aquele espaço com uma certa alegria. Todo mundo sabe. Podem perguntar, inclusive, coisas que vocês acham que não são significativas. Qualquer coisa. Boa noite. Professor, eu queria que você falasse mais sobre o seu processo criativo. Quando você pega um projeto, quando você se propõe a fazer algo novo, como funciona? Sei lá, começa por dentro, por fora? De onde vem as ideias? Então, as principais ideias... Como que é seu nome? Rodrigo. Rodrigo. É justamente essa ideia que não é o meu processo criativo, é o nosso. Porque também, quando você está numa mesa, as ideias vão surgindo. Então, o lugar nos alimenta muito, o programa nos alimenta também, as técnicas nos alimentam, e quem estiver na mesa vai trazer possibilidades.
E a gente sempre vai discutir e vamos ter toda a liberdade de falar, não, esse caminho aqui não parece muito bom por conta disso. Então, esse processo criativo é um processo de troca. Eu acho que isso que é importante te dizer. Um processo de troca onde se desenha muitíssimo e se discute muitíssimo. E depois o projeto, de alguma maneira, vai orientando o modo como ele vai ser construído. Mas é um processo muito bacana. É como você fazendo com seus colegas um trabalho de escola e decidindo como ele vai ser. Às vezes, imagino, podem surgir brigas maravilhosas. Em outros momentos, podem surgir casos de amor. Mas a verdade é que esses embates são muito proveitosos. É assim que a gente vai crescendo, né? E é divertido. Eu estou discutindo justamente esse assunto. Como fazer em conjunto é muito melhor do que fazer sozinho. Esse é o principal processo criativo. Olá, professor. Eu gostaria de saber de você as diferenças e as semelhanças do campo prático e o campo teórico. Meio que isso. Olha, na verdade, o objeto é o mesmo. É a arquitetura, é a cidade, é a construção, são os espaços. Né? Mas você tem razão nessa pergunta, é muito boa. É muito diferente você se colocar como alguém que está fazendo, como alguém que está ensinando e aprendendo com vocês no contato aqui na faculdade. E é outra coisa sentar para estudar uma obra, porque você tem que fazer uma pesquisa que envolve ir atrás dos desenhos, das evidências, das fotos de obra, do que foi escrito, dos teóricos, dos filósofos, se for o caso. Né? Então, são 3 instâncias muito distintas. Mas o objeto é o mesmo. É isso que une essas ações. Há quem se dedique só a estudar. Tudo bem, é uma escolha de cada um. Há quem se dedique só a ensinar. Há quem se dedique só a fazer, não tem problema. Mas eu acho que é um traço comum da minha geração fazer o que muitos arquitetos como o Ciro faziam, como o Ciro já fazia há muito tempo, da geração do Ciro, que era fazer tudo isso junto. A gente decidiu ir pelo caminho do meio, que é ficar entre tudo isso. E eu acho que agora as coisas estão mais institucionalizadas, né? Que eu acho que é um passo importante também. Mas são diferentes. Exige tempos diferentes, exige atenções diferentes, mas é divertido igual. Obrigado. Boa noite. Minha dúvida é o seguinte: você falou que fez muitos concursos e chegou a ganhar vários deles, e eu fiquei pensando assim, qual que é a principal diferença do método de trabalho e como você, não sei, lida com o que tem que ser feito para um concurso diferente de um projeto de procurado, assim. Legal. Muito bacana essa pergunta, Antônio. Na verdade, a gente ganhou alguns, mas perdemos muito mais. Fazer um concurso é uma loteria. Você pode ganhar, mas a probabilidade maior é de perder. E aí você pergunta, por que você fica fazendo concurso se você só perde? Aí eu te digo, se você não faz, você também não tem chance de ganhar. Então, é o risco. E é necessário aprender a perder. Há gente que não concorde com essa forma de contratação, de debate público acerca da realização de concursos. Eu sou um defensor, que eu acho que é uma forma democrática, muito diferente de ir lá e dar para alguém. Eu acho que a gente está num momento onde devemos privilegiar as possibilidades democráticas que o país nos coloca como desafio. Por outro lado, Antônio, você tem toda a razão. De um lado, você tem os trabalhos cotidianos, né, as demandas, os clientes, os trabalhos que você precisa entregar, inclusive, para sobreviver e receber e viabilizar o aluguel, por exemplo, as despesas, os salários, tudo isso faz parte do trabalho cotidiano.
E por que separa um trabalho desse para fazer um concurso? Porque a arquitetura também é muito dura, é desgastante. E às vezes um projeto encomendado, como você disse, demora muitíssimo. É muito importante para a saúde das pessoas que estão com você ter um momento de reflexão. E o concurso é um momento de reflexão. Por quê? Porque você não está pressionado pela demanda técnica e cotidiana e você tem a chance de discutir as coisas mais conceitualmente, digamos assim. Às vezes um trabalho encomendado não tem essa possibilidade. Então eu vejo que o concurso é uma forma da gente continuar entusiasmado pela arquitetura como pensamento. Hoje a gente conseguiu organizar simultaneamente aos trabalhos, a gente faz os concursos, e simultaneamente aos concursos, a gente faz os trabalhos. Nem sempre foi assim. Eu já deixei de entregar trabalhos profissionais porque estava fazendo um concurso, mas é uma bobagem isso, porque aí você não consegue viabilizar a vida cotidiana. Mas isso demorou um pouco para aprender. Como você lida com essas duas coisas? As pressões do dia a dia e o momento que você está fazendo um trabalho por uma aventura, digamos assim. Agora, essa chave de pensar que mesmo um trabalho cotidiano tem uma invenção, eu acho que também é a chave. Você se encantar por um detalhe, você se encantar por um problema. Também é a chave de você aguentar, suportar as pressões que vêm da arquitetura. Eu acho que a chave de tudo é se divertir. Está difícil se divertir hoje em dia nesse mundão, mas a gente tem que achar uma maneira de se divertir. Eu acho que é isso que a gente devemos segurar com mais força. Gente, eu vou fazer uma pergunta um pouco ligada a do Antônio. Seus projetos têm muitos esses atravessamentos urbanos, né? Uma arquitetura muito aberta para a cidade. E a gente sabe que a gente passou por algumas décadas de arquiteturas muito fechadas, que isso era muito difícil, sobretudo, né, com o mercado, enfim, questão da segurança. Mas é uma alegria ver esses projetos abertos, né? Enfim, que o público entra, a calçada entra no prédio, né? Essas fruições. Queria só escutar um pouco disso de você, assim, que dá para ver que os projetos, todos eles têm como base ali do partido essas aberturas, essas fruições, mas imagino que na hora de concretizar, alguns clientes devem ser mais, enfim, conservadores em alguns aspectos, né? Como é que é isso? Olha, isso sempre é um embate, mas está nesse plano, onde você coloca com todos os agentes envolvidos os assuntos que nos interessam nessa relação de arquitetura e cidade. Eu sou do partido de que deve-se tentar tudo para que você consiga emplacar uma ideia dessa que vai melhorar a cidade. É verdade que nem sempre é possível. Então, alguns projetos nascem dessa forma, mas não se concretizam dessa maneira. E acho que a arquitetura tem uma vida para além disso. Um projeto que foi pensado dessa forma, mas talvez não tenha sido executado dessa forma, ele tem marcas naquele edifício que vão ficar lá por muito tempo, e pode ser que alguém, daqui a 200 anos, perceba, olha lá o que esse arquiteto estava pensando, e alguém desavisado foi lá e trancou tudo. E aí, daqui a 200 anos, pode ser que surja uma mente maravilhosa que fale assim, vamos abrir essas portas, porque é esse o pensamento que estava por trás desse desenho. Então, a arquitetura tem essa condição. Hoje, a gente vive numa cidade que foi feita por pessoas que já não estão mais aqui, mas as ideias delas estão aqui. Então, a gente tem que fazer uma arquitetura pensando lá para frente. Eu acho que esse é o assunto que me interessa. Pensar que, justamente, como disse alguém aqui, nossa arquitetura está falando sobre assuntos que nos importam. Quando alguém olha um jornal, imagina alguém daqui a 200 anos olhando um jornal hoje, pode pensar assim, nossa, que época deprimente, né? Só desastre. Mas talvez, por meio desses projetos, não só o meu, de vários colegas aqui, as pessoas consigam olhar, olha lá, apesar disso tudo, tinha alguém aqui pensando que a vida podia ser menos deprimente do que é. E eu ficaria feliz lá, morto, enterrado, de ver que alguém reconheceu que aquele projeto estava pensando uma outra condição para esse mundão.
E o impacto, às vezes, que um edifício pode gerar ali no entorno, né? Assim, é possível abrir, né? Então, quando a gente... Eu sou bem otimista a esse respeito. Assim, eu fico achando que a cidade tem se aberto mais, né? Os parklets que ocupam as vagas de carro, as ruas que ficam abertas para pedestre aos domingos, enfim, essa última década, em termos de ocupação urbana, eu acho que tem favorecido, né? Essa arquitetura mais aberta, mais com esses espaços públicos ou semipúblicos. Eu acho, enfim, maravilha. E nem sempre acontece. Eu vou mostrar uma fotinha para vocês, só porque vocês não perceberam, com certeza. Ó, presta atenção. Tem uma viela aqui, ó. E justamente nesse momento, o prédio tem um desenho que mostra que tinha uma passagem. É óbvio que pelo desenho é isso que a gente quis falar. Vamos olhar para esses atalhos urbanos. E se você olhar aqui, tem uma grade. Aí você vai falar, não é contraditório? Você projetou essa grade? Não, não projetei essa grade. Essa grade foi feita por outra pessoa porque justamente ficou com medo. E a gente tentou não colocar, mas não conseguiu. E está lá. Mas pode ser que um dia alguém tire. Agora, vocês acharam essa aqui ruim, né? Olha essa aqui, ó. Eu não vou ficar mentindo. Tem um portão aqui no meio da passarela. Quem for lá vai ver que é deprimente, mas está claro que aquilo não faz parte do projeto. Precisava existir? Não precisava. Por quê? Porque tem uma porta aqui, outra porta ali. O prédio já tinha sido pensado em relação a isso. Aí alguém falou, mas eu quero pôr isso porque eu não quero que alguém vá desse bloco para o outro bloco. E eu falei, olha, mas tem uma porta aqui, tem uma porta lá. Tem duas maneiras de você controlar. Ah, mas eu quero. Eu falei, então coloque essa parte do projeto, é sua obra. E paciência, tá lá. Quem visitar o céu Parque do Carmo vai ver esse portão. Mas vai perceber que isso não é parte do projeto dos arquitetos que realizaram esse trabalho. Mas, enfim, eu não faço questão de esconder isso, porque não é esse o assunto. Mas a verdade é que fazer arquitetura não é fácil. Como a Bia disse, muita gente não aceita essas ideias. Oi? Sim. César. Oi. Tudo bem? Meu nome é Arthur, eu sou estudante do 2º ano. Eu queria fazer uma pergunta, meio baseado, assim, caminhando, talvez, nesse contraste do concurso com o cotidiano, né? Que eu queria saber como você trabalha, assim, como funciona essa reflexão no seu projeto, e se existe, ou talvez não, em relação aos passos projetados para as crianças, né? Para as crianças e adolescentes conviverem em espaços não exclusivos para elas, né? Assim, eu sei que tem espaços que, por exemplo, uma indústria que não cabe, talvez, né? Mas, por exemplo, também uma escola é completamente exclusiva. Então, eu queria saber um pouco, tanto em concursos ou tanto em projetos cotidianos de casas e afins, como funciona essa reflexão. Obrigado. Legal, Arthur. Obrigado. Eu acho que os espaços todos desse imaginário são para todos e todas, né? O que eu quero dizer com isso? Esses espaços vazios que são construídos pela arquitetura podem ser usados pelas crianças, mas também são usados por todos que estão cruzando lá naquele momento. Eu acho que esse é o ideário que eu penso ser o mais interessante. Uma criança que usa o vão livre do MASP para brincar, convive tranquilamente com as outras pessoas que estão cruzando aquele espaço da calçada para ir do trabalho ao restaurante ou de um outro lugar, ou alguém que simplesmente vai visitar um museu. Eu acho que a ideia de construir o espaço da cidade é construir para todos. Isso envolve as crianças. Portanto, requer um olhar muito atento para essa escala que é o espaço das crianças, que, por outro lado, vão ser futuros adultos. Eu acho que uma criança que cresce brincando no SESC Pompeia, eu acho que se torna um adulto melhor, na minha opinião. Oi, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, eu gostaria que você pudesse falar um pouco como foram suas primeiras experiências, como você conseguiu seu primeiro emprego e se
você já tinha essas ambições de fazer tipo, projetos como esses, concursos, ou isso foi aparecendo ao longo da carreira? Eu quis dizer justamente que a vida é imprevisível, mas que um contato com uma pessoa e com outra foi levando para outras possibilidades. Então, essa apresentação de hoje, que eu nunca tinha feito para ninguém, justamente é para falar como as circunstâncias vão se construindo. Para dizer assim, nunca achei que eu ia fazer isso e nunca imaginei que ia ter um livro feito aqui pela Escola da Cidade. Mas aconteceu a partir dessas trocas que vão surgindo nos encontros aqui em escolas como essa, nos corredores, nos bares, na vida cotidiana. É isso que faz a nossa vida. E foi assim que eu fui conhecendo parceiros, sócios, professores com quem eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar, como ficou claro aqui. É o que vai acontecer com você, certamente. Bom, gente, acho que a gente vai encerrar. Queria agradecer muito ao Xund, foi muito legal essa conversa, né? O Xund é da casa desde o início, mas ver essa outra perspectiva é sempre muito rico, muito interessante para todos nós, alunos, professores. Muito obrigada, Xund. E vamos só aplaudir aqui o Xund.